Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Eduardo Tênis Silva, sou aluno da disciplina de Banco de Dados na Facom e hoje a gente vai introduzir um tópico muito importante da disciplina de Banco de Dados, que é a recuperação de falhas. Ao decorrer da apresentação, a gente vai ilustrar quais são os tipos de falhas, categorizar essas falhas, quais são os meios de armazenamento, quais são as técnicas de recuperação de falhas e compreender um pouco como os procedimentos undo e reto funcionam. Ao final da apresentação, você irá compreender quais são os tipos de falhas que podem ocorrer em um banco de dados e entender como funcionam os mecanismos de recuperação de falhas. Antes de começar a apresentação, o que seria recuperação de falha? A recuperação de falha não é nada mais nada menos de um processo de restaurar o seu banco de dados para um estado antes da falha, ou seja, restaurar o seu banco de dados em um estado consistente antes que ocorra qualquer tipo de falha. E a recuperação de falha existe, em geral, para garantir as propriedades de atomicidade e durabilidade de transição. No caso, preservar o famoso ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Antes de a gente apresentar quais são os tipos de falhas que podem ocorrer em um banco de dados, a gente precisa compreender como que os SGBDs eles armazenam as ações e comportamentos dentro do sistema. Os SGBDs se armazenam através de arquivos logs, onde que nesses arquivos contém as informações necessárias para recuperar todas as transações do banco de dados. Algumas ações são registradas em logs como acesso de banco de dados, as registradas por usuários, ações executadas sobre os dados e todas as ações e comportamentos do sistema de banco de dados. Vale lembrar que a fim da transação, o famoso commit, é armazenado em log e não em disco. Sendo assim, não garante a gravação dos dados no disco. E como que a gente pode garantir que o fim da transação seja gravado em disco? São gravados em disco através do checkpoint, onde de tempo em tempo o SGBD ele para gravar todos os dados que foi dado no commit. Esse tempo varia de SGBD para SGBD. Quando ocorre uma falha no SGBD, ele tenta se recuperar automaticamente. É a chamada recuperação automática. Mas nem sempre o SGBD ele consegue se recuperar. Quais são os tipos de falhas que podem ser tratadas por um sistema de recuperação de falhas? A gente tem a falha de transação, que pode ser dividida em dois subtópicos, onde que temos o erro lógico e o erro no sistema, onde o erro lógico é quando uma transação não pode continuar devido a alguma condição adversa interna. Já o erro no sistema é quando uma transação não pode continuar porque o sistema entrou em um estado inadequado. A gente tem a queda no sistema, onde ocorre a perda do conteúdo volátil no sistema, mas continua a se baseada em meio não volátil. A gente tem a falha no disco, onde ocorre a perda total do conteúdo não volátil, né? E onde a gente pode recuperar por meio de sistemas de backup, etc. A gente pode categorizar essas falhas em dois tipos, falha catastrófica e falha não catastrófica. A falha catastrófica recarrega a cópia mais recente do banco de dados e reconstrói em um estado consistente do mesmo, refazendo as operações das transações já confirmadas a partir do arquivo lógico. Já a falha não catastróficas, ela reverte as alterações que causam a inconsistência, desfazendo as operações de transações não confirmadas ou refazendo as operações de transição confirmadas. Quais são os meios de armazenamento? Como já dito, existe o armazenamento volátil, onde que neste as informações geralmente não resistem à queda no sistema. Existe o armazenamento não volátil, onde que as informações nesses meios eles sobrevivem à queda no sistema, porém são sujeitos a falhas mais drásticas. E tem um armazenamento estável, onde que nesse meio a informação nunca é perdida, né? Os dados não são perdidos. Teoricamente, é impossível de ser obtido, mas pode chegar perto por meio de uso de técnicas para tornar improvável a perda de dados.
No caso, a implementação do meio estável. Nessa implementação, a gente pode replicar as informações em meios de armazenamento não volátil, independente, no caso, controlando as atualizações das informações. A gente pode armazenar backups em fitas colocadas em locais diferentes, né, para proteger contra desastre, incêndio e tal. Também a gente pode manter blocos de armazenamento em sites remotos, né, no caso, transferência de blocos via rede, né, e é isso. Ok, boa noite, professor. Vou estar dando início a essa parte de técnicas de recuperação de falhas. Tá, vou começar com o esquema de recuperação. O esquema de recuperação, ele é basicamente a recuperação de transações que falharam. Isso significa que, para fazer essa recuperação, né, significa que a gente vai restaurar o banco de dados para o estado de consistência mais recente. Nesse caso, é exatamente o momento antes da falha, ou o momento da falha também. E fazendo isso, tem algumas estratégias que a gente pode adotar. Então, eu vou tá resumindo aqui bem informalmente essas duas, que são, no caso, quando se tem uma falha catastrófica e uma falha não catastrófica. Quando nós temos um dano extenso, uma grande porção do banco de dados, geralmente por conta de uma falha catastrófica, né, nesse caso, como um crash de disco, o método de recuperação ele restaura uma cópia anterior do banco de dados. Essas cópias elas são guardadas em arquivos de armazenamento no próprio banco de dados. Bom, quando a gente restaura essa cópia, a gente usa ela para reconstruir o estado mais atual do banco de dados. Então a gente refaz as operações das transações armazenadas no log, basicamente, até o instante da falha, né? No caso, até o instante da falha. Bom, terminando essa parte da falha catastrófica, a falha não catastrófica, quando ela geralmente acontece quando nós temos uma falha, quando um banco de dados fica inconsistente por causa de um dano que não é físico, mas ele fica inconsistente. Então a estratégia é reverter as mudanças que causaram essa inconsistência. Então o que a gente faz? A gente desfaz algumas operações. Para desfazer as operações corretamente, precisa-se ficar consultando as entradas que são mantidas em logs online do próprio sistema. Então a gente consulta essas entradas durante a recuperação. O próprio banco de dados consulta. Tá. Essas são basicamente as duas formas. Vamos para a parte de caching e bufferização de blocos de disco. Esse processo de recuperação ele está fortemente encadeado com as funções do sistema operacional. Então, com a bufferização e o caching de página de disco na memória principal, se pega uma ou mais páginas de discos, que incluindo aqui, né, nessas páginas os itens de dados que se quer atualizar, serem atualizados. Eles são escondidas nos buffers na memória principal e lá elas são atualizadas antes de serem gravadas de volta no disco. Ou seja, elas são gravadas em um buffer escondido da memória principal, elas são gravadas e atualizadas. Elas são atualizadas lá, na verdade, e depois elas são gravadas de volta no disco. E para fazer isso, quando se faz isso, na verdade, duas estratégias são aplicadas, podem ser empregadas. Essas estratégias são empregadas para um buffer modificado e gravado no disco. Tá, ok. No caso dessas duas, nós temos a primeira, que é a atualização no local, in place updating. Aqui ele basicamente vai regravar o buffer no mesmo local original do disco. Então,
o valor dos itens, dos dados que nós queremos alterar no disco, eles são gravados diretamente no disco. E por causa disso, apenas uma única cópia de cada bloco de disco do banco de dados é mantida.